Vamos para a leitura de hoje do texto. Nós temos o tema aí. Aprendendo a ouvir e o que mais, amados? E a discernir a voz do Espírito Santo. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Todos encontraram já? Provérbios 20, 27 está escrito. Diz bem assim: a luz do Senhor, ou a lâmpada do Senhor, penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Em outras traduções ou versões, diz bem assim, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quem tem essa versão? Isso, que diz exatamente isso, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, Deus se comunica com o homem através do espírito humano, sobretudo do espírito recriado em Cristo Jesus, daquela pessoa que nasceu de novo. Então, saber ouvir e discernir a voz do Espírito Santo para ser completamente guiado por Ele é uma necessidade que todos nós reconhecemos que precisamos. Diga, eu preciso aprender a ouvir e a discernir a voz do Espírito Santo para ser guiado por Ele. Senão, como é que Ele vai guiar você e você não sabe quem é que está falando com você? Então, para você aprender a ser guiado, ou não aprender a ser guiado, para você ter segurança de estar sendo guiado por Ele, que aquele caminho, que aquela direção que você está tomando, que aquele rumo que você está fazendo, de fato é algo que é o Espírito Santo que está lhe guiando. Para que você tenha a mais completa convicção de que realmente você está ouvindo a voz dEle. Porque o Espírito Santo tem uma voz. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele não é uma pomba, ele veio como uma pomba. O Espírito Santo não é o fogo, ele se manifestou como fogo. O Espírito Santo não é uma brisa, ele se manifesta como uma brisa. O Espírito Santo não é um arrepio, você pode senti-lo como um arrepio. Essas são as manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo não é água, mas ele pode ser derramado como água. Ele não é uma chuva, mas pode ser derramado como uma chuva, de uma maneira copiosa, de uma maneira intensa, ou de uma maneira mais gotejando, ou seja, mas o Espírito Santo não é essas coisas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Disse Jesus, eu vou, mas enviarei outro como eu. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, o Conselheiro, o Amigo, aquele que vai guiá-los a toda a verdade, e Ele falará. Então isso diz que o Espírito Santo tem uma voz. Então diga comigo, o Espírito Santo tem uma voz. Agora, a voz do Espírito Santo, escute bem, ele não vai falar aqui na igreja, digamos assim, de uma maneira audível aqui no ambiente. Assim, de uma maneira que ele fale sem ser pelos lábios de uma pessoa. Ele não vai chegar aqui e não vai, de repente a gente está aqui todo mundo de joelho, orando silenciosamente, e o Espírito Santo vai falar bem assim, meus servos, clamem mais a mim. E você olhar e ninguém está aqui, você fala, nossa, o Espírito Santo falou na igreja. Não, o Espírito Santo não. Deus sim. Deus pode falar assim, mas o Espírito Santo, ele sempre vai falar através de uma pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita nos espaços. O Espírito Santo, ele habita na pessoa que nasce de novo. Amém? Então, ele não fala assim. Por isso que eu sempre digo que se você ouvir uma voz ao pé do ouvido,
Se eu ouvir aquela vozinha assim, olha meu servo, faça isso, isso e isso, não é o Espírito Santo falando com você, porque ele não fala aqui fora, ele sempre fala aqui dentro. Agora, muitas vezes nós ouvimos ele falando aqui dentro, tão nítido, e temos a impressão que é como se ele estivesse falando o quê? Fora. Agora, Deus pode falar fora. As pessoas podem ouvir a voz de Deus, ou até mesmo em uma visão, a voz de quem? De Jesus. Mas o Espírito Santo não. Quando diz bem assim, que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é porque o Espírito Santo vai ficar num bar, buzinando no ouvido do pecador. Ele não vai ficar lá como um fantasminha, como aquele Gasparzinho, como aquela coisinha, perseguindo a pessoa, ou como uma sombra. Não, sai daqui, sai desse lugar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai usar alguém para alcançar o coração daquela pessoa. Amém? Ou, de repente, aquela pessoa foi evangelizada e a palavra que ela ouviu está na sua mente, no seu consciente, e de repente a pessoa pode estar em algum lugar e aquela palavra vir à tona e ele ficar lembrando daquelas palavras no seu consciente, assim, rapaz, eu percebi, era como se Deus estivesse o quê? Falando comigo, mas não era propriamente Deus, era a voz de sua própria consciência. Os irmãos estão entendendo? Ou você não tem uma voz aqui dentro? Tem uma voz, não tem? Quando às vezes os filhos, quando a mãe fala uma coisa, você não fica resmungando por dentro? Né? Igual aquele programa Todo Mundo Odeia o Cris, não é assim? Que ficava lá por dentro falando, né? Ou quando o cônjuge está falando uma coisa, você não está respondendo por dentro às vezes? Não é assim? O cônjuge está falando e você, para não dizer, para não brigar, aí você fica respondendo só por dentro. Uma coisa boa é fazer isso. Você fica discutindo sozinho, mas pelo menos é bom porque você não ofende a outra parte, não é? Você não fica naquela coisa, e a pessoa está falando, e você está, ixi, rapaz, que pessoa chata, misericórdia, olha isso aí não, viu? Falou alguma coisa? Não, nada, você está só aqui. Não, estou de boa, fique tranquilo, não é assim? Não é? Mas você tem uma voz, a sua consciência tem uma voz, por isso que você precisa saber, e a administração é essa, aprendendo a ouvir e discernir a voz de quem? Do Espírito Santo, que às vezes a pessoa faz algo que é a consciência dela falando para ela fazer e ela pensa que é o Espírito Santo falando com ela. Então, diga comigo, eu quero aprender algo sobre isso. Quantos querem aprender? Então, como a gente vai iniciar a primeira coisa falando sobre esse tema, e como eu disse bem assim, de que Provérbios 20, 27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ou seja, é por aonde Deus se comunica, é por aonde Deus fala, é através do Espírito recriado, porque o Espírito recriado, como a pessoa nasceu de novo, esse Espírito que estava morto, separado de Deus, ele agora recebeu o quê? A vida de Deus, e por isso tem agora a capacidade de se comunicar com Deus. Por isso que a palavra fala sobre você orar no Espírito. E quando você ora no Espírito, você está falando com Deus. Então, agora, como é que eu vou chegar nesse ponto? Não é? Primeiro, nós temos que entender algo. Nós precisamos cultivar, por meio da oração, um relacionamento com o Espírito Santo, para então nos familiarizarmos com a sua voz. Escute o que eu vou dizer aqui. Ou preste bem atenção, porque eu sei que vocês estão escutando nesse ambiente. Não existe nenhum outro meio pelo qual nós possamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, se não for por meio da oração. Não tem outro, não tem. Você pode ler muito, mas só a leitura não lhe vai desenvolver a habilidade de você ouvir e ter um relacionamento com o Espírito Santo. E os irmãos sabem que quem está falando aqui é um pastor que lê muito. Então a leitura
ela agrega e ajuda muito, sobretudo no conhecimento, na revelação da palavra e no conhecimento da própria palavra, até para você saber julgar se aquilo que você está ouvindo realmente é o Espírito Santo falando, porque depois eu vou dizer algo sobre isso aqui no decorrer da pregação, ou do ensino de hoje à noite. Mas não tem nenhum outro meio a não ser você ter uma vida de comunhão e de oração com o Espírito Santo. Por quê? Porque a oração, já diz tudo, é um momento onde você conversa, é aonde você fala, mas você também o quê? Ouve. Só que muitas pessoas pensam que a oração é só o blá blá blá. É só ela quem está o quê? Falando, e aí então termina e já orei. Eu já orei. Não, você já falou para Deus, mas você não falou com Deus. Os irmãos estão entendendo? A oração subentende uma comunicação, um relacionamento. Agora é claro que você pode fazer orações de petição, onde você está pedindo, ou aonde você pode estar intercedendo, mas chega uma hora em que em toda a sua oração, você precisa de resposta, sim ou não? Você precisa ouvir algo, sim, mas existem outros momentos também que você vai orar para desfrutar de um tempo de comunhão com o Espírito Santo, aonde você vai falar com Ele. E eu até encorajo você, se de repente nunca leu um livro tão conhecido e famoso, chamado Bom Dia, Espírito Santo, e o outro, Bem-vindo, Espírito Santo, de um autor conhecido, Benihim. Esse livro é tão comum que até no catálogo da Avon vende ele. Pra vocês terem uma ideia, vende no G. Barbosa, vende na Livraria do Bom Preço, vende em tudo quanto é lugar, vende esse livro chamado Bom Dia, Espírito Santo, porque o Benihim, esse autor, encoraja e ele conta a sua experiência, desde quando ele teve o primeiro contato dele com o Espírito Santo em um culto no Canadá, com a Katrina Kuma pregando, e desde então ele desenvolveu uma comunhão com o Espírito Santo, de tal modo que todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que ele falava era dar bom dia ao Espírito Santo. Amém? Claro que para muitas pessoas isso pode parecer o quê? Loucura, não é verdade? Loucura para quem não é da fé. Para quem entende a fé, sabe que o cristão vive pela fé. Então, a comunhão, a oração é um meio pelo qual você vai aprender a ouvir o Espírito Santo. E aí então você vai se familiarizando com a voz dele. Porque, irmãos, por exemplo, um pai que gera um filho, criança nasceu, beleza, é meu filho, ótimo. Agora ele vai viajar, criança nasceu e viajou, passou aí 6 meses fora, sem ter o contato com o filho. Quando esse pai volta para casa, ainda que seja um bebezinho de 6 meses, quando esse pai falar, filhinho, papai chegou, você acha que essa criança vai reconhecer e saber que ali é a voz de papai? Não vai. Agora, a criança que a mãe está no dia a dia cuidando, e de repente chega para essa criança e fala, mamãe chegou, qual é a reação da criança? Os olhinhos já o quê? Já começam a brilhar. Por quê? Porque a criança, ainda que não entenda tudo, mas já está familiarizada com o quê? Com a voz da sua mãe. E quanto mais passar o tempo, se esse pai for um pai realmente que vive completamente distante, a criança não vai o quê? Reconhecer a sua voz. Outro dia fizeram um teste, colocaram algumas crianças, um pouquinho assim de uns 6 anos, 5 anos, em um ambiente fechado, e então colocaram os pais do outro lado, em cabines separadas, e eles pediam para que as mães então falassem com as crianças, que não fossem os seus filhos. E então a mãe falava o nome da criança e falava algumas coisas, descrevendo aquela criança. E aí alguém perguntava, é a mamãe? A criança falava, não. A criança não estava vendo,
ela estava recebendo informações da vida dela, mas ela sabia que aquela voz não era a voz da sua mãe. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ela tinha o quê? Convivência com a sua mãe. A voz da sua mãe soava como algo que familiar. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que quanto mais desenvolvermos relacionamento, comunhão com o Espírito Santo, mais nós ficaremos familiarizados com a sua voz. E eu vou falar algo sobre isso mais à frente. João, capítulo 10, abra comigo, por favor, agora a sua Bíblia. João 10. Quem encontrou, diga amém. Versículos de 1 a 4 diz bem assim: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro faz o quê? Lhe abre a porta, e as ovelhas fazem o quê, amados? Reconhece a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não conhecem ou reconhecem a sua voz. Ele está falando aqui da relação ovelha e pastor. Observe, de um animal que é capaz de identificar a voz do seu pastor. Ou seja, a ovelha não vai seguir qualquer voz, ela vai seguir a voz do seu pastor. E é exatamente assim. É exatamente assim que os pastores fazem. Os pastores vão à frente falando, e a ovelha vai o quê? Vai seguindo. Um pastor certa vez viajou para Israel, e nessa viagem ele sempre soube que era assim culturalmente em Israel, e ele, ao fazer uma viagem, ele percebeu pela janela do ônibus, no ônibus de turismo, que havia um pastor indo atrás do rebanho, e tangendo o rebanho com o cajado. E o pastor tangendo as ovelhas. E o pastor então perguntou para o guia dentro do ônibus, falou assim: vem cá, eu sempre soube na Bíblia por tantas coisas, que a cultura, que o pastor vai à frente, e a Bíblia diz assim, falando, e a ovelha seguindo. E por que aquele homem está indo atrás e tangendo as ovelhas? E o guia disse bem assim: é porque aquele homem, ele não é um pastor, ele é um açougueiro, ele está levando as ovelhas para o abate. Porque de fato o pastor, ele vai à frente mesmo, guiando as ovelhas. Eu pergunto, você quer ouvir a voz do Espírito Santo e seguir, ou você quer ser levado para o abate, ser empurrado? Mas muitas pessoas estão caminhando para o abismo, porque não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. E Jesus está falando aqui, olha, o pastor ele fala e a ovelha vai seguindo. Claro que isso se aplica ao papel do próprio Espírito Santo, que ele fala, e nós devemos o que, amados? Segui-lo. E essa forma como ele vai falando é uma caminhada, como eu falei bem assim, de que nós vamos nos familiarizando. Não é algo que você já vai pegar de primeira. Eita, rapaz, o Espírito Santo falou comigo. Porque tem pessoas que às vezes são assim, não é? Então, eu digo assim, olha, você não precisa dizer tudo ao Espírito Santo, não é? Porque às vezes tem coisa que é a sua própria alma querendo. A pessoa vem e fala assim: pastor,
Se você não sabe que roupa usar, a mulher, por exemplo, não é? Vá no espelho e pergunta: Espírito Santo, essa roupa está bom? Assim, mas tem que perguntar se essa roupa está bom. Você não tem juízo, não é, criatura? Usa o bom senso, né? É sensual ou não é sensual? Então eu não vou usar. Você não sabe o que é sensual? Sim, eu sei. É transparente? Então eu não vou usar. Mas, Espírito Santo, está boa, está transparente, e aparecendo tudo. Aí depois fala: mas eu orei, o Espírito Santo não falou comigo nada não. Mas o Espírito Santo não vai falar essas coisas não, irmãos, francamente. Francamente, ele não vai falar isso para você não. Isso é uma coisa que você tem que julgar pela sua própria cabeça e pelo seu bom senso. E assumir o risco de ser ridicularizada, de ser tratada como piriguete. Verdade, de ser uma mulher casada e ser tratada assim, de não ser respeitada, porque tem homens que não respeitam quando a pessoa se coloca assim, ou de ser uma pessoa vista de outra forma, como uma pessoa decente, porque se veste de uma maneira decente. Então, eu estou falando de coisas que você vai discernir, pequenas coisas, mas não são essas coisas pequenas assim que eu estou falando, banais. Eu estou falando de outras coisas simples. Você de repente pode estar no mercadinho, por exemplo, como já aconteceu com o pastor Heleno, dele estar no mercadinho fazendo compras, fazer todo o seu mercadinho, encher o carrinho, tudo feitinho, e quando ele está saindo do mercadinho, o Senhor fala com ele, diz assim: leve essas compras na casa de fulano de tal. E ele: mas Espírito Santo, essas são as minhas compras, eu acho que não é Deus que está falando comigo não. E o Espírito Santo: leve essas compras na casa de fulano de tal. Aí ele falou: mas a pessoa, nem sei se ela está precisando ou não. E o Espírito Santo: só leve as compras. E ele então pegou as coisas, botou no seu carro e foi até essa casa desse amigo dele. E ele nem sabia da situação social naquele momento do seu amigo. E ele foi até lá. E quando ele chegou, bateu na porta desse amigo. E o amigo então abriu e falou: senhor por aqui, doutor, que alegria, tudo mais. Que lhe traz aqui? Ele disse: olha, eu estava no mercadinho, relatou a história, e eu sei agora que foi o Espírito Santo quem falou comigo para que eu viesse aqui. Eu estou até constrangido, mas eu trouxe essas compras para você. O homem começou a chorar. E ele falou: por que você está chorando? Ele disse: porque há alguns instantes eu estava na cozinha, e o Espírito Santo falou comigo bem assim: coloque a chaleira no fogo. E eu falei: Espírito Santo, eu não tenho água, eu não tenho nem pó, não tenho nem açúcar, e eu vou colocar água no fogo, botar a chaleira no fogo. Ele disse: só coloque. E está no fogo, pastor Heleno, na chaleira. Ele disse: então o café e o açúcar acabou de chegar, com tudo mais. Para um que recebeu, obedeceu numa coisa tão simples, em ligar um fogão e colocar a chaleira no fogo. Para o pastor Heleno já foi de uma escala bem maior, não foi? De ter que abrir mão de todo o seu mercadinho. Mas ambos ouviram, ambos reconheceram e entenderam que ali se tratava da voz do Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem uma experiência, fala: nossa, foi Deus que falou comigo. Então, ela vai se familiarizando com a voz dele, para que quando chegue um momento muito na vida, muito especial ou delicado, ela então já esteja bem familiarizada com a voz dele. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco. Temos Atos capítulo 6, não é preciso ler, eu vou apenas recitar aquele problema que estava havendo na igreja primitiva. E o problema lá era porque eles não estavam atendendo as viúvas com os alimentos adequadamente, houve uma murmuração, um problema, e os apóstolos disseram assim: olha, temos que resolver essa situação, temos que prover alimento para a viúva, etc e tal, e vamos então escolher 7 homens, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, e vamos dar para eles essa função de recolher os alimentos e distribuir a cesta básica para as pessoas que precisam. E a igreja então orou, e eles então foram procurando no meio da igreja 7 pessoas
cheias do Espírito Santo e de bom testemunho. E é interessante que essa igreja era uma igreja plenamente avivada e que estava num volume de crescimento muito grande, mas mesmo assim, eles disseram assim, olha, vamos procurar. Então, estava mostrando que tinha que ser uma coisa muito delicada, mas encontraram essas pessoas. Dentre elas, encontraram um homem chamado Filipe. Então, eles perceberam que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. E como é que você pode mensurar se alguém é cheio do Espírito Santo ou não? Então não tem esse negócio subjetivo de que Deus sabe se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Não, não é algo subjetivo, é algo muito claro. Quando você tem uma vida realmente cheia do Espírito Santo, é algo muito claro, as pessoas vão perceber que você realmente vive uma vida diferente. Que você tem alguns padrões, tem alguns comportamentos, tem algumas características, tem algo na sua vida diferente que torna você como alguém que realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ok, eles tinham que ter boa reputação, todos tinham uma boa reputação, mas tinha algo mais. Então, talvez Filipe já tinha essa vida muito marcada por ser um cara que já vivia guiado pelo Espírito Santo, que ouvia a voz dele e tinha um relacionamento com ele. E esse Filipe, que agora está trabalhando, servindo na igreja, com uma missão simples, daqui a pouco a perseguição aumenta na igreja, e em Atos, mais adiante, no capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe, então, ele vai para Samaria, e ele agora já não é mais um diácono, ele agora já está atuando como um evangelista, sem ser ainda nem reconhecido ou ordenado como um tal. Mas ele foi pregando a palavra, ele foi avançando, ele foi crescendo, e lá está Filipe agora pregando em Samaria. Diz que as multidões ouviam ele pregando, viam os sinais que aconteciam, porque pessoas endemoniadas eram libertas, enfermos eram curados, estava acontecendo algo maravilhoso ali em Samaria. Então, Filipe agora já estava aprendendo, olha só, a operar em cura e libertação. E é interessante você aprender isso, porque muitas vezes a gente pode estar lidando com uma situação pensando que é um demônio e não é demônio, em se tratar de algo que a pessoa mesmo tem na alma dela, ou no caráter dela, ou ela pode estar sobre uma influência maligna, mas não ser especificamente uma possessão. E Filipe estava operando agora, curando, fazendo milagres e também libertando pessoas. Então isso mostra que ele já estava mais familiarizado com a voz de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava falando para ele agora, não, Filipe, ministra cura. Filipe, agora é milagre. Filipe, é libertação. E ele ia então pregando a palavra e operando nos dons do Espírito, irmãos. E para você operar nos dons do Espírito, você precisa realmente estar bem familiarizado com a voz dele, para as direções que ele vai lhe dando. Quantos estão recebendo algo nessa noite aqui? Então a palavra diz que mais adiante, no meio desse avivamento, diz assim, um anjo do Senhor fala para Filipe, diz, sai de Samaria e vai para a região de Azoto. Então Filipe agora, ele não estava só reconhecendo que era a voz do Espírito Santo, mas agora um anjo fala com ele, e a Bíblia não diz se esse anjo que falou, ele se materializou, e ao se materializar, Filipe então viu, conversou, e o anjo falou, ele disse, ok, é um anjo, ou se ele teve uma visão, como Pedro teve uma visão e um anjo falou com ele, não diz como foi essa experiência, mas diz apenas que um anjo falou com ele, para que ele saísse de Samaria e fosse para um lugar deserto. Não poderia parecer ser um contrassenso de alguém que está sendo usado por Deus em milagre, libertação, e agora sair daquele lugar e ir para um outro lugar, para um lugar deserto. E lá está ele, nesse lugar, e em Atos capítulo 8, diz assim que agora, diz, e o Espírito Santo falou com ele, ajunte-te a essa carruagem, por onde vinha passando apenas um homem chamado um etíope, ia passando por ali. Então agora não diz mais que foi um anjo, agora diz que foi o Espírito Santo,
E tudo isso é registrado dessa maneira, falando da voz, quem falou, como falou, para que isso pudesse ficar registrado, para entendermos que nós precisamos discernir, de fato, o que é a voz do Espírito Santo. Quando o anjo falou, Filipe não confundiu como se fosse o Espírito Santo, ele falou, foi um anjo. E quando o Espírito Santo falou, ele não disse, foi um anjo, foi o próprio Espírito Santo. Quantos querem crescer assim? Diga, eu quero crescer. Então, ele vai nos dando instruções pequenas, como foi para Filipe, com a finalidade de ir nos treinando, para que quando você chegue nas horas mais importantes, em momentos cruciais, em situações difíceis, você possa identificar a voz dele de uma maneira inconfundível. Mas ele vai treinando com coisas simples. Amém? E às vezes o Espírito Santo pode falar assim com você: pega essa sua dinheiro, dá na carteira e dá para fulano. E Deus não. Aí em outra situação, você se depara com alguém com um caso grave, fala assim: por que o Espírito Santo não falou comigo? Você não obedeceu ainda R$2? E você quer ressuscitar um morto? Você quer fazer uma coisa para Deus assim então? Quer se aparecer, né? Só pode. Obedecemos em coisas simples. Simples. Coisa simples. Passa por alguém na rua, e o Santo diz: pare. Dê amor para essa pessoa. Estou apressado. Alguém bate no seu carro, estou precisando de ajuda. Você fala: é para lá, miserável. Vou dar meu dinheiro a você não, seu cracudo. Possa ser que naquele dia não seja um cracudo. Você está disposto a... Aí você, se santo dizer, dê. Hoje não, depois eu dou. Ou você é capaz de voltar, manobrar o carro e dar para a obediência. Eu tive que fazer uma visita a uma pessoa, sair de lá sem os tênis. Saí descalço da visita. O Senhor falou comigo: dê o tênis para essa pessoa. Eu falei: agora mesmo. Eu nem perguntei como era que eu ia voltar para casa. Tirei o tênis e dei na hora. Fiquei descalço. Coisas simples. Está passando no mercadinho, o Senhor fala: compra um frango, uma carne a mais, e dá para aquela pessoa. E a pessoa: não sei. Eu vi o pastor contando experiência, que ele entrou no banheiro do aeroporto, e o Espírito Santo disse para ele: pegue esse dinheiro da sua carteira, todo ele, e dê para esse homem que está limpando o banheiro, aí no aeroporto. Aí falou: vixe, Espírito Santo, eu vou ficar zerado, sem nada. O Senhor falou: dê todo o dinheiro para ele. Mas aí ele não é nem crente, ele ficou assim ainda, né, olhando para o cara. Aí ficou assim, ele disse: tá bom. Se ele realmente for fazer isso, se ele for um crente, o Senhor me deu um sinal. Ele acabou de orar, o cara começou a cantar: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Rapaz, miserável é crente mesmo, rapaz. Crente mesmo, não tem jeito. Aí quando ele tirou a carteira para dar o dinheiro, o Espírito Santo trouxe uma palavra para ele, para o cara. Aí disse: o Senhor mandou dar para vocês esse dinheiro, todo ele da minha carteira. Tirou o dinheiro, limpou tudo, e disse bem assim: ele disse para você que aqui é apenas uma parte, o outro que falta, ele está provendo ainda, vai chegar. Olha só.
obediência em uma coisa, Deus liberou uma outra chave, uma outra palavra. E as pessoas, às vezes, elas, mas eu quero que o Santo Deus me guie, assim, assim, mas não estão obedecendo em coisas simples. Só que a nossa caminhada cristã é para ser uma caminhada progressiva, de crescimento, de maturidade. A gente não pode ficar como criança, como Gideão, fazendo prova. Se for de Deus, que Ele dê um sinal. Se for de Deus, que dê um sinal. Se for de Deus, que caia neve no sertão. Pelo amor de Deus, irmão, cair neve no sertão. Você não está pedindo um milagre, está pedindo um absurdo. Não é verdade? Se for de Deus, que aconteça isso. Se for de Deus... Se for de Deus. Ai. Nós encontramos em 1 Samuel, aquele garoto, que não diz a idade, mas diz que já era um garoto, crescendo. Estava servindo no templo ao sacerdote Eli. E naquela noite, foi mais uma noite, onde Samuel foi dormir, como tantas outras noites comuns. Que ele havia dormido naquele lugar. E nada tinha acontecido, até porque a palavra diz que naquela época as visões eram coisas raras. Mas enquanto Samuel dormia, ele ouviu uma voz. E a voz disse o quê? Samuel, Samuel. Ele prontamente acordou. Olhe que foi uma voz muito o quê? Audível para acordá-lo. Ele vai até o sacerdote ali e fala: o senhor me chamou? Mestre, chamou? Ele falou: não, pode voltar a dormir. Disse: acho que eu comi muito hoje então. Aí voltou. Então ele adormece novamente. Vem a voz pela segunda vez: Samuel, Samuel. Levanta. O senhor me chamou, mestre? Não, chamei não, pode dormir. Pai, que coisa agora, vou repreender. Tem gente que é assim, né? O Espírito Santo fala, ela não gosta do que ele fala, ele quer repreender o Espírito Santo. Porque está causando desconforto no que ele está falando. Aí quer repreender. Aí Samuel voltou a dormir, terceira vez vem a voz: Samuel, Samuel. Ele vai, Deus me chamou. Aí Eli sacou. Até aí normal. O garoto uma vez ouviu, né? Poder ter ouvido alguma, segunda vez. Aí Eli disse: olha, eu não te chamei não, mas se você ouvir mais uma vez, é Deus que está falando com você. E você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele volta a dormir e Deus fala com ele, e ele ouve o que Deus fala, e Deus então fala sobre um julgamento que ia vir sobre a casa do próprio Eli, do próprio sacerdote. E isso que Deus falou com Samuel foi algo interessante, porque foi deixando Samuel familiarizado com a voz de Deus. E aí foram acontecendo outros eventos. E a palavra diz que Deus então ia falando com Samuel. E a palavra de Samuel ia se confirmando no meio de Israel. E as pessoas iam reconhecendo como Samuel sendo o quê? Um profeta, aquele que de fato Deus falava com ele. E falava com ele sobre o povo de Israel. E aí Samuel então vai operando cada vez mais como profeta. Escolhe Saul como rei, e depois então, agora chega numa hora muito importante, quando Samuel recebe a missão de ir na casa de Jessé, para escolher um dos seus filhos, para ungir e torná-lo rei de Israel. Você imagine um erro de Samuel, o estrago que isso não poderia causar? E até o próprio Samuel, quando começou a ver, em 1 Samuel capítulo 16, quando ele começou a ver os filhos de Jessé na frente dele, ele até se impressionou, e ele disse: será que não é esse? E o Senhor falou: Samuel, eu não vejo
como os homens veem pela aparência. A minha medida não é essa. Eu vejo o coração. Não se impressione. Mas Samuel poderia se precipitar e ungir um outro como rei. E isso ia custar muito caro para aquele povo. E para a própria vida dele. Imagine a confusão que isso não ia causar. Para Deus então ter que consertar tudo isso. E muitas vezes as pessoas se metem em confusões. Porque elas não fizeram aquilo que o Espírito Santo de Deus disse para que elas fizessem. Ou elas ouviram a coisa errada, ou elas ouviram a voz certa, mas fizeram da maneira errada. Essa palavra lhe traz medo ou temor no coração? Medo de errar ou temor para poder acertar? É para trazer temor, não é medo. Porque o medo afasta de Deus, mas o temor faz o quê? Aproxima. Então entenda que o Espírito Santo, ele nunca vai falar algo em seu íntimo que esteja em desarmonia com a palavra de Deus. Só que as pessoas, quando elas querem fazer aquilo que elas já estão determinadas a fazer, elas criam na sua própria mente e consciência um filtro que só desce aquilo que elas querem. Elas só querem ouvir aquilo que vai ser dentro do que elas já querem. E aí então elas usam qualquer argumento, usa até um texto para ser um pretexto para uma posição errada. Elas usam um texto fora de um contexto, usam um versículo desarrumado para tentar justificar a sua conduta. Ah, Deus mandou ir para tal lugar, Deus mandou fazer isso. Ah, Deus mandou sair da igreja. Eu falava isso no apóstolo Fernando, na igreja dele, eu disse bem assim, Fernando, pregando lá, eu disse, as pessoas estão hoje saindo das igrejas, elas não têm nem a dignidade de conversar com os pastores pessoalmente. As pessoas hoje não têm nem a dignidade de agradecer, de falar, e hoje é mal pelo telefone, pelo WhatsApp, e já foi, acabou. As pessoas não estão nem aí, porque elas querem fazer o que elas querem fazer, e é isso, pronto. Eu disse lá no apóstolo Fernando, eu falei uma vez, um casal que aceitou Jesus nessa igreja, chegaram os dois desmantelados e até separados, e Deus resgatou o homem, resgatou a mulher, salvou os dois, restaurou o casamento, os dois casaram novamente, na igreja os dois, eu batizei os dois, e mal começaram a crescer na igreja, chegaram um dia no meu aniversário, não foi em outro dia não, foi no meu aniversário, depois da festa de celebração aqui, de aniversário, pastor, quero falar com o senhor, beleza, deve ser um presente reservado, até fui tão inocente, pensando assim, mas sente, pois não, porque quero falar para o senhor que o nosso tempo acabou aqui, estou saindo da igreja, no meu aniversário, estava me dizendo uma coisa dessa, obrigado pelo presente, não é assim? E as pessoas somem, desaparecem, e não dão atenção mais, e acabou, e estão vivendo assim, e quando você vai de repente confrontar ou conversar, já tem um versículo pronto, mas na verdade, é para justificar aquilo que elas já querem fazer, não que as pessoas sejam presas e são obrigadas a ficar a vida toda numa igreja é como um hospital mesmo, Deus restaura, Deus faz, mas tudo tem uma questão de ética, tem uma questão de gratidão, tem uma questão de reconhecimento, tem uma questão de um princípio, de fazer debaixo da bênção, da maneira correta, da forma correta, para que a porta fique aberta, para que a coisa seja uma bênção e não cause dano para ninguém. Mas Deus também não vai tirar uma pessoa de uma igreja
para mandar a pessoa ir para um outro lugar, onde a doutrina é totalmente contaminada, porque Deus ele não vai de encontro à sua própria o quê? Palavra. Se a palavra manda diz, conserve a sã doutrina, como Deus vai tirar alguém de um lugar onde a doutrina é sã e colocar uma pessoa em outro lugar, onde a doutrina é o quê? É doente. Não é compatível com a Bíblia. Mas a pessoa fala, não, mas Deus falou comigo. Não, Deus não falou, você ouviu o que você queria ouvir. Quantos estão entendendo? Então, amados, às vezes nós estamos agitados. Estamos agitados e aí a gente ouve qualquer voz por essa agitação e pensamos que é a voz de quem? De Deus. Eu quero dizer para você, quando você estiver agitado interiormente, é necessário você ter um tempo a mais de oração, entre parênteses, esse tempo de oração a mais, bote aí consagração, que é um tempo de jejum mais delicado, o mais especial, e esse jejum é o tempo mais apropriado para você então desacelerar a sua alma, silenciar as vozes externas, todas as vozes externas, e ouvi-lo de maneira clara. 1 Coríntios 14:10 diz que há muitas vozes no mundo, e todas têm um significado, todas têm um propósito. Então tem vozes que vêm para confundir, tem vozes que vêm para distrair, tem vozes que vêm para destruir, tem voz que vem para colocar dúvida, tem voz que vem para tirar você do propósito, e tem a voz do próprio Espírito Santo. E como você discernir que é a voz dele no meio de tantas vozes e no meio de uma bagunça, de uma agitação? Então, para você ouvir algo mais seguro, e se você tiver um tempo de agitação, você então tem que se reservar. Amém, queridos? Falar, Senhor, fale comigo, preciso me reservar, eu estou acelerado, eu estou agitado, a minha alma está agitada, e eu preciso então parar um pouco, para que o Senhor fale, e eu consiga ouvir nitidamente a sua voz, porque eu acredito que é importante tomarmos decisões, ouvindo e seguindo a voz do Espírito Santo. Agora, quando Ele falar, e você tiver total clareza que é Ele quem está falando, obedeça imediatamente, completamente e com uma boa atitude. Hebreus 4 diz, não sejam como vossos pais, que ouviram a voz do Senhor, mas endureceram o coração. Tipo assim, Deus está falando, mas eu não quero fazer. Deus está falando, mas eu não quero obedecer. Deus está falando, mas é algo muito complexo. Não, eu não quero fazer assim. Eu vou fazer de outro jeito. Não. Quando Deus fala algo, faça exatamente como Ele está orientando para que você assim o faça. Não obedeça pela metade, porque obediência pela metade é desobediência do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Obedeça totalmente. Obedeça imediatamente. Não fique ali postergando, mas depois. Um pastor me contou uma experiência uma vez, de que ele estava passando por uma rua, e o Senhor falou com ele, entre nessa casa agora. E ele ficou, mas entrar nessa casa eu não conheço, e o Espírito Santo, entra agora, bata nessa porta agora. E ele, mas eu não conheço ninguém, aquela coisa, e o Espírito Santo fala com ele, entre nessa casa agora, bata nessa porta agora. E ele, naquela guerra, ele desceu, seguiu uns passos adiante, e de repente ele ouviu um papoco, e ele voltou correndo. Quando ele chegou naquela casa e bateu na porta, o homem tinha acabado de cometer suicídio. Um suicídio que Deus queria evitar
através dele. E ele disse que ali foi um tempo de muita angústia para ele, porque ele se viu responsável por aquela vida. Eu vou fazer depois, ou é estranho. Irmãos, e às vezes Deus nos livra de tantas coisas, que Ele pode falar para você: não faça, não faça, não faça desse modo, não entre assim, não faça assim. E às vezes a gente está com essa voz aqui dentro, a gente vai de encontro a ela, porque ele não vai descer do céu para falar com a gente. Você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo. Ou você obedece, ou vai chegar uma hora em que ele não vai falar com você mais. Porque ele fala, e a pessoa não obedece. Chega uma hora que ele silencia. Os irmãos estão entendendo? Não queira crescer como esse pastor disse que cresceu, com essa dor. Às vezes nós crescemos com dores, e não é o caminho correto. O caminho correto é amadurecermos, tendo boas experiências com o Espírito Santo e com Deus, não com dores, porque você deu cabeçada, porque escolheu a coisa errada, falou da hora errada. O Espírito Santo disse: não fale, não faça. Eu já vi pessoas que pediram demissão de trabalho e não era para ela fazer, pessoas que agiram por ímpeto e tomaram decisões que não era para ser tomada. E como pastor, eu tenho tanto zelo por vocês, amados. Nós procuramos tanto instruí-los, ensiná-los tanto com a palavra. Procuramos individualmente orientar, instruir. E às vezes parece que a nossa forma de pastorear, de cuidar, é como se fosse aquela maneira que assim: ai, quer saber tudo da minha vida, ai, eu não posso fazer isso não, ai, porque tem que ser assim. Às vezes é o nosso zelo de querer que você cresça, de que você avance, de que você amadureça e de que você seja o máximo possível assertivo em sua vida. Não é por nenhuma outra razão. Às vezes a pessoa é solteira e quando vai conversar com um pastor é com um pacote pronto já. Oi, irmão, nunca mais lhe vi, eu estava por aí, pastor. Eu trouxe aqui a minha bênção para o senhor conhecer. Eu olho assim e falo: rapaz, arrumou essa bênção aonde? É minha bênção, pastor, é minha bênção. Está acreditando não, é? Não, eu estou, fazer o quê? Está dizendo que é uma bênção, pronto, é uma bênção então. Daqui a pouco, olha a confusão, olha o rolo. Irmão, cadê aquela bênção? Não era bênção não, era laço, pastor. Oi, era. Estava tão empolgado. A gente fala às vezes: vá devagar, conheça a família, conheça o histórico, vá devagar. Mas parece que Deus não fala, porque é o profeta de casa. Tinha uma pessoa no Rio que estava assim uma vez, tão agitada, querendo um relacionamento, querendo. E ela falou com o pastor falou: irmão, vá devagar, agora não, espere mais um pouco. E ela aí, agitada. Mas ela fez uma prova, e foi interessante. Ela chegou em casa assim: Deus, se realmente eu tenho que ir devagar com esse relacionamento, que o Senhor fale comigo de qualquer jeito. Ela acabou de fechar a boca, o vizinho foi e ligou o som alto com a música pagodinho: é devagar, de Batendo da Vila, é devagar, devagarinho, é devagar. Eita, rapaz, Deus falou comigo, usou até Martinho da Vila, e o vizinho e tudo. Até o som atribulado naquele dia virou uma bênção para ela gostou até da música. Eu creio que muitas vezes Deus faz de tudo para alcançar o nosso coração.
Mas se o coração se tornar obstinado, é inalcançável até para Deus. Quando Caim estava sendo seduzido pelo diabo para tentar matar Abel, Deus advertiu para ele. E disse: o pecado jaz à porta. O seu desejo vai se levantar contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Ele ouviu Deus. Por quê? Porque ele já estava obstinado em matar o seu irmão. Mas Deus alertou. E eu digo sempre isso: muitas pessoas caem em diversas áreas na vida, mas não foi por falta de alerta, nem de advertência. Elas caem ou erram porque não ouvem a voz do Espírito Santo. Enquanto eu falo isso, está me dando um frio aqui por dentro. Porque a palavra diz que o Senhor nos ama e Ele tem zelo por nós. O amor de Deus não é um amor frio, indiferente. O seu amor é um amor tão doador que a palavra chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúme por nós. Não é o ciúme no conceito da coisa doente e possessiva, mas é aquele ciúme zeloso. É aquele ciúme de quem realmente ama e se importa. E por isso que Ele nos deu essa ferramenta para podermos ouvir a sua voz. Quantos querem ouvir? Eu vou encerrar aqui essa ministração. Próxima semana eu vou continuar essa ministração. Eu não quero esticar muito, não. Curve sua cabeça e feche seus olhos.